Quando a gente pensa no exército e no serviço militar, a primeira coisa que vem à mente são aqueles homens de farda, lutando pelo país, aquela nacionalidade e aquela masculinidade exacerbada. Mas e se, por trás de toda essa luta física, houvesse uma luta mais forte, que é a luta psicológica? E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Acompanhem o vídeo que a gente vai comentar um pouco sobre as pessoas LGBT no serviço militar. Bom, gente, a Netflix acabou de lançar uma série nova, chama Boots, é uma série americana, e ela é uma série justamente sobre esse tema. E a partir dela, eu vi ela esses dias, e foi a partir dela que eu quis trazer essa discussão com vocês sobre as pessoas LGBT no meio militar. Só contextualizando um pouco para vocês do contexto da série, a série se passa nos anos 90 e ela trata da história de Cameron Cope, que é o personagem principal. Ele é um menino gay que acabou de sair do ensino médio e ele sofria muito no ensino médio, sofria bullying e tudo mais, e ele se sentia muito fraco. E foi justamente por se sentir fraco que ele decidiu entrar no serviço militar, mais especificamente na Marinha dos Estados Unidos, para poder se desenvolver e deixar de ser fraco. Então, influenciado por seu único amigo, ele decide abandonar tudo, largar a vida dele e entrar na Marinha. É muito interessante ver que no decorrer da série, o personagem realmente ele vai se desenvolvendo da forma como ele queria. Vão tendo as provas físicas e ele vai se desenvolvendo com treinamento e tudo mais, assim como os outros que também entraram junto com ele. Mas é muito interessante a gente ver que para ele, todo esse exercício físico vem somado a um exercício mental e psicológico, que é justamente o fato dele esconder que ele é gay. Então, durante toda a série, fica se passando essa dualidade, assim, ele tá se desenvolvendo, ele tá conseguindo superar aqueles desafios que ele tinha no início, a fraqueza e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ele tem que esconder parte essencial de quem ele é, porque nos Estados Unidos, nos anos 90, tinha uma regra que você não podia ser gay dentro do exército, senão você era expulso. E aí, como a gente pode imaginar, já era pesado para todo mundo estar ali. Tem várias situações que vão acontecendo, algumas pessoas saem nesse período e ele continua. Mas a gente vê que a força mental que ele precisa fazer para estar ali é muito maior. E essa é uma série que é baseada em fatos reais. O Cope da série realmente existiu na vida real. E ele escreveu um livro que se chama O Fuzileiro Rosa, a jornada de um menino para o campo de treinamento até a masculinidade. E aí é muito interessante a gente ver que isso não é uma situação que aconteceu só na série, isso realmente aconteceu na vida real e a ficção é baseada na realidade. E nesse livro, uma das coisas que eu achei mais interessante é que o Greg Cope, ele fala que ele teve um choque muito grande quando ele entrou, porque era um choque entre o ambiente e a sua identidade. Os dois não se completavam, eles eram quase que contrários um ao outro, porque a gente já sabe como que é o ambiente do exército hoje em dia, da marinha, no caso dele, né? Do serviço militar como um geral. É aquilo que eu já falei no início do vídeo. São pessoas que têm aquela masculinidade extremamente exacerbada e, enfim, isso é muito bem demonstrado no decorrer da série. Eu acredito que a série, eles tiraram um pouco desse preconceito arraigado, muito forte, para trazer um pouco de comicidade para a série e trazer mais essa união. Mas no livro a gente pode perceber que essa realidade é muito diferente e que esse ambiente é muito mais pesado. Inclusive é um ambiente que ele influencia as pessoas a terem esses comentários preconceituosos, diferente da série, que isso era de uma forma mais velada. Outra coisa que o Greg fala nesse livro é que ele queria muito pertencer, mas ao mesmo tempo, para isso, ele precisava de uma máscara. Então a gente entende que para ele se sentir pertencente àquele local, ele precisava abrir mão de parte da sua personalidade, o que é justamente o contrário do pertencimento, porque o pertencimento é você se sentir pertencente em um lugar
que faça sentido para você. Você se sente pertencente por aquele lugar ir de acordo com as coisas que você acredita. E aí, isso é uma coisa que ele trata no livro, que justamente ele precisa abrir mão, ele precisa criar essa máscara para poder sentir que ele realmente está no lugar que ele deveria estar. E aí, não satisfeito em só ver a série, porque tinha muito tempo que eu não assistia uma série que eu gostava tanto, que eu maratonei ela, assim, são 8 episódios e eu assisti ela muito rápido. Então, não satisfeito apenas nesse contexto que a série nos traz, eu fui pesquisar mais e foi a partir daí que eu decidi comentar um pouco mais sobre isso. E aí, eu descobri que nos anos 90 existia uma política que chamava Don't Ask, Don't Tell, ou seja, não pergunte, não fala. Foi uma política aplicada por Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, em 1993, e essa política durou até 2011. Então, o que seria essa política Don't Ask, Don't Tell? Não pergunte e não fala. Ou seja, era permitido estar dentro do exército sendo LGBT, tanto para homens quanto para mulheres, mas, no entanto, você não podia falar. Porque se você falasse, ou se alguém te perguntasse, você fosse descoberto, você era obrigado a se retirar e perdia a sua posição no serviço militar. E isso é uma coisa que não faz muito sentido, porque, tá, ok, é permitido, mas ninguém pode saber. E é claro que isso talvez funcione para algumas pessoas, mas tem pessoas que não conseguem disfarçar isso. Imagina se você é uma pessoa que queria estar naquele ambiente para servir o país, mas você não poder, simplesmente porque você, por causa da sua sexualidade, que não interfere em nada no serviço que você vai prestar. E aí, uma coisa que aconteceu é que, durante a série a gente também pode ver isso, é que nos Estados Unidos aconteciam várias investigações para justamente por causa dessa política Don't Ask, Don't Tell, e ao todo foram expulsos mais de 13 mil pessoas do serviço militar por causa dessa política. Então você imagina, são 13 mil pessoas que poderiam estar servindo ao país, mas que foram expulsas porque gostavam da pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero. Isso não faz sentido. Mas por que que essas pessoas eram expulsas? Para eles, os LGBTs eram considerados pessoas fracas e que não tinham autocontrole de si mesmo. O que a gente sabe que é totalmente um engano, né? Isso não existe. Mas era por isso que esse preconceito dentro do exército, ele era tão visto, porque se você tá no serviço militar, você é o quê? Você precisa ser forte para servir o seu país. E aí, os LGBTs eram considerados pessoas fracas. Tá, já falei muito de Estados Unidos, mas e no contexto brasileiro? Olha, durante a ditadura militar, agentes de segurança perseguiam e puniam pessoas LGBTs que eram vistas como uma ameaça aos bons costumes. Então, a gente já sabe que o período da ditadura, assim, a gente que não nega a ditadura, né? A gente sabe que esse já foi um período difícil para muitas pessoas, principalmente por essas questões ideológicas e de valores também. Então, muitas pessoas eram perseguidas pelo fato de ser LGBT. E provavelmente essas pessoas nem eram assumidamente LGBT. Justamente por esse fator, né, as pessoas não iam querer sair do armário e falar quem elas realmente eram. E aí, continuando, em 1969, criaram o Código Penal Militar. E o artigo 235 desse código proibia o ato libidinoso entre militares ou em ambiente militar. Mas isso abria brecha para muito preconceito. Não tinha nada especificamente no Código Penal Militar brasileiro que falasse contra as pessoas LGBT, diferente dos Estados Unidos, que era proibido, assim, né? Era permitido, mas você não podia falar. No Brasil isso não existia, mas utilizavam da lei para perseguir essas pessoas. Então, quando falavam de atos libidinosos, eles automaticamente ligavam aquelas pessoas LGBT. E mesmo que aquilo não fosse dentro do ambiente militar, igual a regra proibia, eles utilizavam dessa regra para fazer o que eles queriam. E é muito importante a gente lembrar que 1969 estava dentro do período de ditadura militar. Então, além dessa perseguição estar na lei, ela também era muito mais intensa
porque eram justamente os militares que estavam no comando. Então, a gente sabe, né? Muitas pessoas foram mortas, os corpos, ninguém sabe onde foi parar. A gente pôde ver isso no filme que saiu ultimamente, né? Ainda Estou Aqui. Então, assim, imagina o quão forte era essa perseguição contra esse grupo. E aí, só em 2015 que o STF determinou a remoção dos termos homossexual e pederastia do Código Penal Militar. Então a gente pode ver que esses avanços que aconteceram ainda são muito recentes. Nos Estados Unidos foi só em 2011 que parou de ser proibido essas pessoas serem assumidamente gays, lésbicas, enfim, dentro do serviço militar, e só em 2015 que o Supremo Tribunal Federal no Brasil tomou medidas para que essa perseguição contra pessoas LGBTs diminuísse dentro desse ambiente. Mas é claro que a gente sabe que nem tudo que aquilo que está na lei realmente é aplicado. Aqui no Brasil, atualmente, você é obrigado a se alistar se você for um homem. Então, quando você tiver 18 anos de idade, você é obrigado a se alistar. Felizmente, o Brasil é um país que já está bastante avançado nessas discussões e é um país que reconhece a sua identidade de gênero. Então, se você tem 18 anos e na sua certidão de nascimento você está como homem, independente de você ser homem cis ou homem trans, você é obrigado a servir no serviço militar, e a mesma coisa se você for uma mulher trans, por exemplo, você não é obrigado a servir. Mas isso é especificamente no Brasil e não acontece em muitos outros países. Esse discurso nos Estados Unidos, por exemplo, é um discurso que está sempre em vai e volta, porque, por exemplo, com Obama, as pessoas trans poderiam servir no serviço militar sendo reconhecidas como tais. Já quando começou o Trump, essas pessoas não são reconhecidas. Voltou para o Joe Biden, elas voltaram a ser reconhecidas e, de novo, elas deixaram de ser reconhecidas. Então, a gente vê que não só trata do serviço militar, como o reconhecimento de quem você realmente é e de como você se identifica e como você quer ser tratado na sociedade. Se você é uma mulher trans, você deseja os mesmos direitos que todas as mulheres cis obtêm. E a mesma coisa para os homens trans. Então, assim, é totalmente infeliz você não ser reconhecido e, por exemplo, não é o caso, não acontece em muitos casos, justamente por esse histórico que os países já têm em relação ao tratamento com essas pessoas. Mas se você é uma pessoa trans nos Estados Unidos, por exemplo, e quer participar do serviço militar, você é proibido porque você não é reconhecido como tal. O que não acontece no Brasil. Se você é um homem trans e quer servir o exército, você vai servir junto com os homens cis. E a mesma coisa se você for uma mulher trans, você vai servir junto com as mulheres trans. É claro que lá dentro, provavelmente, esse preconceito pode aparecer muitas vezes. Mas é importante que a gente tenha essas questões legalizadas, porque não adianta você socialmente ser aceito, mas a lei também dizer o contrário. No entanto, mesmo essa prática sendo liberada no Brasil, você ser uma pessoa trans, você pode entrar no exército, muitas vezes as pessoas ainda são dispensadas por inadequação ao ambiente militar. Então, se essa pessoa quiser servir, ela é considerada inadequada. Então, no momento que você está se alistando, por acaso você não é aceito e aí eles não vão explicar exatamente. E aí a gente traz esse paradoxo que é uma instituição, os serviços militares são instituições que exigem lealdade, mas ao mesmo tempo elas não aceitam a verdade. E eu acho que para você ser leal a algo, a uma coisa maior, você precisa ser leal primeiro com você mesmo. Porque se você viver uma mentira dentro daquele lugar, se você for obrigado a viver uma mentira, em algum momento você vai cansar de viver essa mentira e vai sair, ou então você vai ficar constantemente sofrendo naquele ambiente, se sentindo oprimido por não poder ser inteiramente quem você deseja ser. E aí a gente pode observar que para as pessoas trans, isso é muito mais complicado do que para os gays, bissexuais, lésbicas, porque, como eu já falei, alguns países reconhecem, como o Brasil, outros países não reconhecem. Então, nesses países que as pessoas não são reconhecidas, esse processo é muito mais difícil de acontecer. E aí eu trago um exemplo da Tailândia. A Tailândia é um país que o serviço militar é obrigatório para os homens
E esse processo ele acontece por meio de sorteio. Então, quando chega a época do ano desse sorteio acontecer, todas as pessoas vão para esse espaço do exército e aí vai acontecendo os sorteios dos nomes. Se você der sorte, você não entra, e se você der azar, você é obrigado a entrar. E aí, a gente tem novamente um paradoxo, porque a Tailândia é um país que, nesse sentido, ela é referência ao tratamento dessas pessoas. É claro que ainda não é o ideal, mas comparado a outros países do mundo, a Tailândia está muito avançada nesse aspecto, socialmente falando. Mas já quando a gente está tratando da parte legal, infelizmente essas pessoas ainda não são consideradas. Então, por exemplo, todo homem é obrigado a passar por esse sorteio lá na Tailândia. O que acontece é que muitas mulheres trans são obrigadas a passar por esse sorteio. Muitas vezes elas são obrigadas a ir pro serviço militar. Mesmo não sendo considerada homem socialmente falando, elas ainda são consideradas homens legalmente, o que é uma extrema violência com esses corpos. E aí, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas posteriormente são liberadas, pois muitas vezes isso é considerado um transtorno mental. Então, ao mesmo tempo que elas são bem aceitas na sociedade, quando a gente passa por esse ambiente mais militarizado, a gente vê que novamente esse preconceito aparece de novo. Fica a discussão, tudo bem, elas são liberadas, mas sobre pena de: primeiro, durante o sorteio, elas são consideradas como homens, e segundo, que elas saem sobre essa justificativa de ter um transtorno mental. E isso é uma violência extrema. Tudo bem que na Tailândia é um pouco diferente da forma como a gente enxerga a transexualidade aqui. Elas são consideradas como que um terceiro gênero, algo desse tipo. Mas, independente disso, a gente já pode observar que a lei está muito atrasada nessa relação. Porque a questão é, se elas não se identificam como homens, porque elas são obrigadas a serem tratadas como tais. E aí a gente percebe que, tanto na Tailândia, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, a falta de diretrizes para o tratamento dessas pessoas, dessa comunidade, no serviço militar, faz com que haja muita violência contra esses corpos. Então, as pessoas LGBTs, elas já sofrem na sociedade como um todo por preconceito que não deveria existir, mas ainda são obrigadas a passar por esses constrangimentos que você não tem nem opção de não participar daquilo. Por exemplo, se você for uma mulher trans ou se você for um homem trans que quer entrar no exército, eles não têm um aparato suficiente para saber como te tratar. Isso faz com que cada pessoa seja tratada de uma forma. E o que é muito ruim, porque isso vai depender muito da pessoa que está te abordando. Então, se for uma pessoa que tem uma mentalidade já mais esclarecida, ela pode te tratar de maneira boa e esse processo ser muito fácil para você e ser tranquilo. Mas se for uma pessoa cheia de pensamentos preconceituosos, esse processo pode ser muito mais difícil para você, fazendo você sofrer com coisas extremamente violentas. E quando eu digo violência, tanto a violência psicológica quanto a violência física que pode acontecer dentro desses espaços. Com toda essa discussão, o que a gente pode entender? Que o exército, ele é um espelho da sociedade. Se esse preconceito existe dentro do exército, é porque esse preconceito já está enraizado na sociedade. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer de respeito às pessoas, porque a gente não está tratando sobre uma ideologia, igual a direita gosta de colocar como se fosse uma ideologia, mas sim como respeito mútuo a todas as pessoas e todas as formas de existência. Então, a partir do momento que a sociedade não sabe como lidar com esses corpos e com essas pessoas, isso vai só se intensificar dentro desse espaço militar, que é um ambiente que a gente já sabe que ele é mais masculino, é um ambiente que a força é muito levada em consideração. Então, assim, todo esse preconceito e essas dificuldades que as pessoas já sofrem no ambiente civil, normal, do dia a dia da vida, quando inserido no ambiente militar, isso se torna muito mais complexo e muito mais forte. Os preconceitos que antes eles já existiam, eles se intensificam nesse ambiente, o que pode trazer um sofrimento muito grande para essas pessoas.
E aí também a gente tem aquela ideia de que o soldado bom é aquele soldado que ele se encaixa perfeitamente em todos os parâmetros que foram impostos a ele. Mas se você é colocado dentro dessa caixa, você é obrigado a seguir uma caixa, ali não tem espaço para diferenças. E o mundo é feito de diferenças. Será que não está na hora da gente começar a repensar esses ambientes e entender que a diversidade ela vem para somar e não para atrapalhar, ou não para diminuir aquele espaço, mas sim, quanto mais diversidade, mais possibilidades existem naquele espaço e a probabilidade dele funcionar melhor quando essa diversidade é respeitada é muito maior. Eu quis trazer essa reflexão baseada nessa série que eu recomendo muito para vocês, porque essa série, ela não tá falando só sobre você entrar no ambiente militar. Também tem muito disso, mas ela tá falando sobre você existir sem medo, sobre você não ser obrigado a entrar num lugar na qual você não se sente pertencente, você não ser obrigado a passar por essas situações violentas que vão acabar com o seu psicológico. É você poder existir sem ter medo do que vai acontecer com você no outro dia. A gente tem que assistir com um olhar crítico e entender que ela não está ali só para representar uma coisa, um passado que já aconteceu, mas é entender como era o passado para a gente poder agir diferente no futuro, entender as lutas que aconteceram, como que essas pessoas que estavam naquele ambiente lutaram para que as melhoras possam ir acontecendo com o tempo. E aí, como eu falei, essa luta não está só dentro do exército. Ela está dentro de todos aqueles ambientes que você é obrigado a vestir o uniforme e se mascarar. Então, você tem que usar o uniforme, usar uma máscara para esconder aquilo que você realmente é. E quando a gente traz essa discussão, hoje mais especificamente eu estou falando sobre as pessoas LGBT, mas a gente também pode tratar de corpos negros, de pessoas pretas, pardas, de pessoas com deficiência. Quando a gente trata de diversidade, é justamente a gente poder incluir todas aquelas pessoas que em algum momento foram discriminadas, que foram largadas à margem da sociedade. Então, eu espero que esse vídeo possa trazer um pouco de reflexão para vocês. Deixem nos comentários o que vocês já acham. É claro que eu também estou num processo de aprendizagem, então espero que vocês possam dar contra-argumentos se algo que eu falei vocês não concordam. Compartilhem com pessoas que vocês acham necessárias de escutarem essa discussão. E é isso. Um beijo e até mais.